Milagre confirmado. Rapaz livre de fimose. Congregação Cristã no Brasil. A notícia do milagre se espalhou como um vento suave entre os irmãos, mas não era um vento qualquer, era aquele sopro do Espírito que confirma a palavra e fortalece a fé dos que ouvem. O jovem que até pouco tempo antes sofria em silêncio, agora levantava as mãos nos cultos com uma alegria que só quem experimentou a libertação do Senhor pode entender. Não era apenas a cura física, mas a certeza de que Deus ouve, Deus vê e Deus age no tempo certo, mesmo quando os médicos dizem que não há solução. Ele mesmo contou com os olhos brilhando como tudo aconteceu. Desde criança a condição o envergonhava. Nos banheiros públicos evitava olhares. Nas consultas médicas ouvia sempre a mesma coisa: vai precisar de cirurgia, não tem jeito. Mas ele orava. Não eram orações longas ou cheias de palavras bonitas. Eram súplicas sinceras, aquelas que saem do fundo da alma quando a gente se sente pequeno demais para o problema. Senhor, o Senhor sabe a minha vergonha. Se for da tua vontade, me livra disso. E assim, noite após noite, ele deixava o assunto nas mãos de Deus, confiante de que se não fosse curado, teria forças para suportar. Até que veio aquele domingo. O culto estava cheio, os hinos soavam com unção, e quando o irmão que presidia fez o convite para oração pelos enfermos, algo dentro dele disse: vá. Não foi uma voz audível, mas aquela certeza que só vem do Espírito. Ele se levantou, tremendo por dentro, e foi até a frente. Não falou alto, não contou seu problema para ninguém. Apenas ajoelhou-se entre os irmãos que oravam por ele, e em silêncio, repetia: Jesus, eu creio que o Senhor pode. Os irmãos impuseram as mãos sobre ele, e um deles, cheio de fé, declarou: em nome de Jesus, seja curado. Não houve gritos, não houve queda no chão, apenas uma paz profunda que encheu seu coração. Quando se levantou, sentiu algo diferente. Não era uma mudança dramática, mas uma leveza, como se um peso tivesse sido tirado. Chegando em casa, ao se examinar, viu: a pele que antes não retrocedia, agora se movia livremente. Não doía. Não impedia mais. Era como se nunca tivesse tido aquele problema. No domingo seguinte, ele testemunhou. Não com palavras ensaiadas, mas com lágrimas nos olhos, contando como Deus o livrou sem corte, sem médico, sem nada além da sua misericórdia. Muitos irmãos choraram junto. Alguns, que também tinham problemas semelhantes, se animaram a buscar a Deus com mais fé. Outros que estavam desanimados com enfermidades crônicas, sentiram um renovar de esperança. Se Deus fez por ele, pode fazer por mim. E Deus continuou confirmando. Semanas depois, um médico que o acompanhava há anos, ao examiná-lo, ficou surpreso. Isso não tem explicação médica. Parece que você nunca teve fimose. O jovem sorriu e respondeu: tem explicação sim. Deus me curou. O médico, embora não fosse crente, não teve como negar. Era um caso sem precedentes em sua carreira. Mas o milagre não parou por aí. A mãe do rapaz, que sempre orou por ele em segredo, viu sua fé crescer de tal maneira que passou a testemunhar para as vizinhas. Uma delas, que sofria com dores nas costas há anos, ao ouvir o relato, pediu que orassem por ela. No mesmo dia, após a oração, sentiu alívio. Não foi instantâneo, mas progressivo, como um rio que vai limpando as impurezas aos poucos. Em uma semana, estava livre das dores que a atormentavam. Isso é o que acontece quando Deus age, a bênção transborda. Não é só um milagre isolado, é uma corrente de fé que se espalha. O jovem, que antes se envergonhava até de falar do problema, agora era usado por Deus para abençoar outros. Nos cultos de doutrina, ele sentava com os mais novos e compartilhava. Não tenham vergonha de levar suas lutas a Deus. Ele não despreza um coração quebrantado. E as provas continuaram. Um irmão da congregação, que há meses lutava contra uma infecção resistente, ouviu o testemunho e decidiu jejuar por 3 dias, pedindo a mesma misericórdia. No terceiro dia, ao acordar, sentiu o corpo leve, sem febre, sem dor. O exame confirmou: a infecção havia sumido. Mais um milagre. Mais uma confirmação de que Deus não mudou. Mas não eram só curas físicas. Havia irmãos que, como jovem, carregavam vergonhas secretas, medos, vícios, culpas do passado. Ao verem a fidelidade de Deus na vida daquele rapaz, entenderam que o Senhor não olha para o tamanho do problema, mas para a sinceridade do coração. Muitos se ajoelharam em seus quartos, chorando arrependidos, e encontraram perdão. Outros, que estavam afastados, voltaram para a congregação, porque viram que Deus ainda opera maravilhas. E assim, o que começou como uma oração silenciosa de um jovem envergonhado se tornou um canto de vitória para toda a igreja. Não havia orgulho, não havia exibição, apenas gratidão.
Gratidão por um Deus que se importa com as coisas que nos envergonham, que nos libertam sem que precisemos contar para o mundo, que age no escondido e depois revela sua glória no tempo certo. Nos cultos, quando o hino Glória a Deus nas alturas era entoado, o jovem cantava com uma emoção diferente. Não era só mais uma música, era um louvor de quem experimentou o poder de Deus na própria carne. E quando os irmãos cantavam, pela fé os muros caem, pela fé as águas se abrem, ele sabia que não era só uma letra, era a sua história. Porque a fé não é teoria. É viver o que se crê. É ajoelhar-se quando o mundo diz que não tem jeito. É levantar-se curado quando os médicos dizem que é impossível. É testemunhar, não com palavras vãs, mas com uma vida transformada. E Deus, que é fiel, continua confirmando sua palavra. Não com espetáculos, mas com milagres quietos que mudam vidas para sempre. Porque o mesmo Deus que libertou aquele jovem da fimose é o mesmo que hoje ouve a sua oração. Seja qual for a sua luta, Ele conhece. E se você crer, Ele agirá. Não porque merecemos, mas porque Ele é bom. Que este testemunho fortaleça a sua fé. Que você também possa dizer, um dia, eu busquei ao Senhor, e Ele me ouviu. Livrou-me de todos os meus temores. Porque a congregação não é um lugar de homens perfeitos, mas de pecadores salvos pela graça, que todos os dias veem Deus fazer o impossível. E a história não termina aqui. Todos os dias em algum lugar, um irmão está ajoelhado, um milagre está acontecendo, e a fé está sendo confirmada. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele está no meio deles curando, libertando, salvando. Que o nome do Senhor seja louvado hoje e para sempre. Amém.